Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, 11ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a deixar aqui o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, escrever nos comentários: Senhor, meu coração está posto no céu, ali está o meu tesouro. Nos seguir nas redes sociais e, se possível, nos ajudar no trabalho de manutenção desse nosso canal. Então, eu quero te convidar a iniciar comigo esse encontro, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra de Deus. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, o Senhor, ao falar aos seus discípulos, ele entendia perfeitamente a natureza humana. Nós somos seres sensoriais. O nosso corpo é um corpo que sente, que deseja, que quer, que busca. E muitas vezes os desejos da nossa carne, desse corpo sensitivo, eles nos prendem às coisas. E muitas vezes estas coisas às quais o corpo nos prende, os desejos do corpo nos prendem, elas nos roubam as forças, nos roubam a atenção e desviam o nosso olhar daquilo que realmente interessa e é necessário. Quando nós pensamos na nossa saúde física, muitas vezes os desejos da carne, como por exemplo o desejo por comida ou por bebida, roubam a nossa saúde quando nos levam à obesidade, ao vício do alcoolismo. Outros, por exemplo, se deixam levar pelos prazeres sexuais. Então estão o tempo todo em busca de satisfazer o desejo de sexo, seja por pornografia, masturbação ou mesmo sexo livre a todo tempo com qualquer tipo de pessoa. Essa é a nossa natureza humana, ferida pelo pecado. Mas essa natureza humana que está em nós, que somos nós, ela foi marcada com o selo do Espírito Santo. No dia do nosso batismo, o Senhor infundiu em nós a sua graça. Para quê? Para que nós pudéssemos, com os auxílios do céu, lutar contra todas estas tendências. Sermos fortes e, sim, com a graça de Cristo, vencedores e triunfantes sobre todas essas misérias. Mas, para que isso aconteça, é preciso que o interior, que a alma, que o coração estejam olhando para Deus, focados nele. Jesus diz aos seus discípulos que eles não devem ajuntar tesouros nesta terra. Ao contrário, que devem ajuntar tesouros no céu, onde nada poderá destruí-los ou roubá-los. E vejam, esse ajuntar tesouros no céu significa dar a Deus, na nossa vida, o primeiríssimo lugar. Porque se o Senhor é o primeiro na minha vida, o Senhor vai me dar as forças e eu compreenderei que não necessito me apegar em demasiado ou me satisfazer apenas com as coisas da terra. Vai existir em mim um equilíbrio justo. Vai nascer em mim uma vida de virtude. Porque a virtude é justamente o quê? O equilíbrio. Nós precisamos suplicar ao Senhor que nos dê essa graça de uma vida virtuosa, para que o nosso olhar, o nosso coração, a nossa alma,
o nosso corpo, de um modo geral, a nossa vida como um todo, desejem as coisas eternas. Por isso, irmãos caríssimos, a primeira coisa que eu gostaria de te sugerir para que o seu caminhar, a sua vida aos poucos fosse se desapegando das coisas da terra e se colocando inteiramente nas coisas do céu, é a purificação da memória. Nós precisamos pedir a Deus a graça de que purifique a nossa memória, nossos afetos, sentimentos, desejos. Porque todas as destemperanças, sejam elas físicas ou espirituais, elas nascem das nossas lembranças, nascem daquilo que nós fomos nos acostumando a fazer, mesmo sabendo que era contra a vontade de Deus. Então, pedir ao Senhor na sua oração a purificação da memória. Depois, pedir ao Senhor que te torne uma pessoa profundamente oracional. Ou seja, uma pessoa de intimidade com Ele, no diálogo fraterno, no diálogo sincero todos os dias. Ter tempo para rezar, mas rezar com qualidade, coração que fala a coração. Outra dica que eu lhe dou é uma vida sacramental ativa, confissão e Eucaristia. São dois grandes remédios para desamarrar as amarras do pecado que estão trancando a nossa alma e a nossa vida e libertar a nossa alma e a nossa vida para que elas se coloquem inteiramente no céu, onde de fato está o nosso tesouro. Por fim, eu quero te convidar a pedir ao Senhor a graça de que os seus olhos se dirijam sempre às coisas santas e que o seu coração deseje as coisas santas. Jesus diz que se a luz que está em nós é treva, quão escura será a treva. Muitas vezes os nossos olhos de fato nos enganam, nos traem e nos arrastam para coisas que nós não deveríamos ver e fazer. Sobretudo nos tempos de hoje, com o advento da internet. Quantas coisas maravilhosas a internet coloca na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Mas também, quantas coisas perigosas os nossos olhos contemplam na internet. E se não temos essa força interior de Deus, se não empreendemos essa luta e essa batalha constante, nós nos tornamos prisioneiros dessas imagens, daquilo que elas sugerem, e tudo que está diante dos nossos olhos, num instante, torna-se trevas. A nossa vida torna-se trevas, porque está inteiramente dominada pelo pecado. Então hoje, nesse dia, eu te convido, peça ao Senhor a graça da purificação da memória, a graça de ser uma pessoa de oração, uma pessoa eucarística e de confissão frequente, e que seus olhos se iluminem com a graça do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã.